Às vezes, assim, como eu falei, mostrar Jesus é de uma forma tão fácil, porque Jesus, ele se autoprega. Sim. Cara, seja uma blusa, seja um boné, sabe? Eu tô usando a pulseirinha Jesus pode, tá? Isso aí. Je- Jesus pode, cara. Isso já é uma forma de ministração. Sim, Mas Jesus pode? Pode. O que que ele pode? Tudo. O que que ele quer que ele faça na sua vida? exatamente. Entende? Então, o posicionamento, pautado tudo isso em fé, em primeiro, né, acreditar em Cristo, né, ser entregue a Ele e se posicionar, isso não acaba. Isso marca vidas. O posicionamento marca. Sabe, eu tenho uma amiga que, que a gente estudou junto há muitos anos assim, e ela sempre me dizia assim: por que a gente nunca namorou? Não, uma vez eu perguntei isso pra ela: por que a gente nunca namorou? Aí ela falou assim: porque você. Eu já pedi pra você namorar comigo. Aí eu falei: e aí? Porque eu não lembrava, né? Ela falou: você me falava um negócio de princípios, de coisas assim e tal. Ah, não dá, eu conto meus princípios e tal. Aí a gente nunca namorou. Eu falei: então tô bem, então. Então tô bem. Sabe? Então, tipo assim, essa questão de não deixar os princípios e os seus valores, quando eles são bem marcados desde a infância, como a gente falou, isso não se perde lá na frente. A Bíblia fala que Jesus nos envia como tochas de fogo. Hebreus capítulo 11, se não me engano, versículo 7. Né? Acerca dos seus filhos, ele envia como tocha de fogo. E se você colocar uma tocha aqui nesse ambiente, você vai ter calor, você vai ter iluminação, você vai ter fumaça, né? Você vai ter um cheiro. Então, o tempo inteiro, aonde a gente está, a gente precisa ser essa tocha. A gente precisa ser essa fonte de influência. É impossível a gente estar no lugar e alguém passar com uma tocha E não chama atenção. não chamar atenção, mesmo sendo de dia. Sim. Você vai olhar e falar: o que tem uma tocha? Né? E essa atenção, a Bíblia depois vai falar da luz no pedestal, não é um lugar de soberba, é um lugar de oportunidade. Uma oportunidade que Deus nos dá. Você achou, né, o Pedestal Podcast. Isso aqui é uma oportunidade, é uma metodologia para anunciar Jesus. Jesus não muda, a palavra de Jesus não muda. A metodologia pode ser um podcast, pode ser um talk show, pode ser uma pregação, pode ser uma canção. Mas o tempo inteiro a gente tem que anunciar que Jesus salva. Eu uso muito uma frase que eu vi num cartaz uma vez: você tem todo o direito de não acreditar. Eu tenho o dever de anunciar. Eu tenho o dever de anunciar. A minha parte é essa. Exato. Cara, a gente tem que falar, e é isso. Quando você entende que você tem Cristo, quando você é posicionado, parece que alguma coisa dentro de você queima, sabe? Tipo, cara, você tem que falar. Porque isso um dia aconteceu contigo. Isso um dia aconteceu comigo. É, tipo assim, diferente da gente, eu vim de berço cristão, né? Muito por causa da minha mãe. Meu pai não é cristão, mas por conta da minha mãe eu vim de berço cristão. E às vezes eu falo pra ela: não quero ir pra escola, ou não quero ir pra igreja. Ela falou: o seu querer não é o seu querer é o meu. Tem idade. Eu quero. Meu pastor brincava quando os filhos eram mais novos: tem idade para querer? Entendeu? Eu nem tive essa pergunta, era imposição já. Sim, seu querer é o meu. E eu quero que você vá pra igreja, então você vai pra igreja. Mas o que era legal era que, assim, eu era meio atentadinho, né? Jesus mudou. Jesus mudou. Mas eu era meio atentadinho quando era pequeno. E meu pai, nunca foi cristão, mas meu pai dizia assim: leva, dá banho, troca de roupa, leva pra igreja e no final do culto pede pro pastor fazer uma oração. E minha mãe fazia. Chegava no final do culto: vem cá, o pastor vai orar em você. Amém. Entende? Então, tipo assim, o ensino dentro de casa eu sempre tive. Mas experiência eu tive que buscar sozinho. Exatamente. É bom que os pais, levando a igreja, oportunizam essa experiência. Exato. Né? O meu pastor falava com a gente, falou assim: não falta no culto, não. Você nunca sabe qual vai ser a noite. Então, o que Deus vai fazer nesse culto? Né? Então, quando a gente leva a igreja, você está oportunizando a criança a ouvir a palavra. Cara, você conversa com as minhas filhas, moçada, elas falando da Bíblia. Né? Eu estava esses dias pregando no Fluxo da Bênção, um projeto social que a gente tem ali na comunidade ex-Caldeirão do Diabo, de CDD, a gente fala que é Caldeirão de Deus agora. E aí eu comecei a falar de Caim e Abel, né? Aí eu falei: quem sabe quem é o pai e a mãe de Caim e Abel? Aí a Maria estava sentada lá no fundo com a Marcela. Eu sei. Você não pode, né? Então, você vê crianças que crescem nesse contexto com conhecimento bíblico maior do que de adultos. Né? Eu tive agora no jogo da Portuguesa Santista da Copa do Brasil,
A gente ganhou 2 ingressos, aí fui eu e a Maria. Levei minha mais velha lá. Falei, nós vamos lá no futebol e tal. E foi bem interessante a experiência. E aí chegou um momento lá que o juiz deu um cartão amarelo pro jogador da Portuguesa e todo mundo começou a xingar. E eu olhando, né, para ver qual ia ser a reação da Maria e como ela ia analisar aquilo tudo, e eu teria que pontuar o que eles estão falando é feio para que ela não repetisse no outro ambiente. E foi muito interessante, porque ela virou para mim, veio no meu ouvido e falou assim, papai, essas pessoas, elas não conhecem Jesus, né? Que legal. A minha vontade era falar para ela, filha, pior que tem uns aí que vão falar que conhecem. Né? Mas eu achei interessante ela discernir que aquele comportamento não era um comportamento daquele que temia o Senhor. Né? Então, eu não quero só ensinar regras, e não existe o evangelho sem regras. Não. A Bíblia fala sobre a lei de Cristo. Novo mandamento vos dou, não é nova sugestão eu vos dou. Né? Não existe um evangelho sem regra, mas quando você entende o porquê da regra, que ela te beneficia, te protege, te guarda, te instrui, te leva para o caminho de bênção, fica mais fácil de você decidir. Então, eu quero ensinar as regras, quero ensinar o que a palavra tem como princípio, mas eu quero movê-la a discernir, aplicar aquilo que está escrito, fazer a escolha certa. Né? E eu fiquei muito feliz quando ela falou, papai, esse povo, não conhece Jesus, né? Eu falei, não, filha, não conhece. Você conhece. E eu acho muito legal quando você entende que, por exemplo, você olha assim e fala, não, esse pessoal aqui não conhece Jesus, o discernimento. Sim. Eu acho muito legal. Uma vez eu fui fazer missões, cara, foi Borda da Mata, acho que foi Minas Gerais. Não lembro se foi Borda da Mata, acho que não foi, mas enfim. Eu fui fazer missões lá, e lá é um lugar assim, muito quieto, sabe? Ninguém sai e tal. Tem um centro ali da cidade e um lugar mais assim, Praça turístico. Da Igreja, Praça da Igreja Católica. Sorveteria. Exato. E acabou. E pizzarias. Minha avó morava em Descalvada, era essa pegada aí. É sempre assim, é a cidade da... Coreto? No meio da praça, não tinha um coretinho? Não tinha. Tipo um palquinho redondo assim. Ah, tinha. Na frente da igreja. Tinha. Aí era um ponto turístico, assim, da cidade, era ali. E a gente foi pregar ali, sabe? Tipo, em volta ali, dos comércios, a prefeitura, a delegacia, assim, tal. E a gente pregou ali. Só que sabe quando, tipo, parece que tu tá pregando e parece que... Poxa, não é que não tem ninguém, assim. É que é muito parado, ninguém fala nada, sabe? O melhor é ir pra dentro, assim. Vamos conversar, o boca a boca, sabe? E aí, uma vez, a gente conversando, o pastor chegou assim e falou, vamos ali na casa de um irmão? E a gente foi fazer o culto no lar. Chegamos no culto no lar desse irmão, tinha um rapaz que era da igreja, filho dele, né, o mais novo, adolescente, namorando uma menina. E a moça chegou com um cordão do Harry Potter. Cordão das Relíquias da Morte. E eu tô olhando assim, eu falei, cara, eu tenho que falar alguma coisa, né, pra essa menina. Ela não é cristã. Eu falei, cara, eu tenho que falar alguma coisa pra ela. E aí eu cheguei assim, eu falei, gostei do teu cordão. Ela gostou? Gostei do Harry Potter, né? Ela falou, é. Aí eu falei, eu também sou fã. Aí ela falou, eu também sou, mas não é modinha. Eu falei, não sou. É Relíquias da Morte, né? Ela falou, é. Eu falei, por que a gente não troca? Ela falou, como assim? Eu falei, troca as Relíquias da Morte pelas Relíquias da Vida. Ela, quais são? Amor, paixão e fé. Aí ela, poxa, eu nunca vi. Eu falei, vai domingo na igreja. Ela foi domingo na igreja, uma moça ministrou nesse dia, uma moça que estava com a gente, né? 4 pessoas, ministrou, uma alma aceitou Jesus. Foi essa moça. É isso. Entende? Então, tipo, é o discernir onde você tá. É discernir ambiente, é discernir o que Jesus faria naquele momento. É usar a oportunidade que Deus está nos dando, né? Para falar do amor de Deus de alguma maneira, né? Eu estava no aniversário do meu irmão não é cristão, e ele fez um restaurante, que é tipo aqueles loungezinhos, né? Que a juventude usa esse termo. O do pagode? E aí E aí tinha até um espaço kids no ambiente. E aí eu fui com a minha esposa, com as minhas filhas, minha mãe estava lá, meu pai estava lá, tinha um ambiente familiar, mas também tinha um pagodezinho rolando lá. Tinha um outro aniversário, tinha uma outra turma que a gente não conhecia, umas pessoas aleatórias. E ali quando eu cheguei, eu falei, mano, vou cantar um pagode para Jesus aqui nesse lugar. E foi a oportunidade que Deus me deu. Então a gente sempre tem que aproveitar as oportunidades e muitas vezes fazer as oportunidades. Eu tenho no meu coração, toda vez que eu entro no Uber, eu oro com o Uber. Toda vez. Então eu sempre faço a mesma coisa. E aí, mano, muito tempo que trabalha com Uber. Pô, e nunca foi assaltado? Nunca. Pô, só Deus, hein, mano?
Entendeu? Porque, ó, o trânsito, uma loucura e tal. Cara, pô, é só Deus mesmo. Pô, posso fazer uma oração pela tua vida? Pode. Geralmente eu tô indo pra igreja, porque às vezes eu vou mais cedo de Uber, minha esposa vai de carro pra gente voltar junto. Posso orar pela tua vida? Pode. Eu oro, ó, tem culto aqui, ó, 19 horas. Teve um dia que eu até comecei a falar de Jesus pro cara. Falei, mó bênção, cara, mó bênção. Falei, glória a Deus, cara, glória a Deus. Aí eu falei, tu é crente? Ele sou. Eu falei, então vamos falar de futebol, que eu tava te evangelizando, tu me evangelizando, vamos falar de outro assunto. Pra trocar um pouquinho, né? Então a gente sempre, né, aproveitar as oportunidades. A palavra de Deus diz, os dias são maus, né? E o diabo ele tem ceifado vidas. Né? Tem gente morrendo de tudo que é jeito. Eu vi, se não me engano, nos Estados Unidos, 2.000 pessoas morrem engasgadas por ano. Então olha que loucura, que modalidade de morte que a gente acha ninguém morre. 2.000 pessoas morrem. E é incrível, né? Eu estava uma vez no velório do meu sogro, no cemitério, e tive que buscar uma cadeira de rodas para minha sogra, que torceu o pé no momento do enterro. E eu fui correndo do final do cemitério do Sabuó, ali nas 4 pistas de Santos, até a recepção para pegar a cadeira. Caramba. E quando eu estava correndo no meio do cemitério, eu comecei a olhar aquela quantidade de tumbas. E eu falei, meu Deus, como morre gente. E o que veio no meu coração foi o Vale dos Ossos Secos, né? Sim. E aí eu orei, eu falei, Deus, eu estou num lugar de morte. E eu quero falar para o Senhor, eis-nos aqui, chama a minha família. Eu não tenho capacidade, mas eu tenho disposição. Algum tempo depois, 2, 3 semanas, teve o Descend no Morumbi, no Allianz Ilhinha. Parque. Foi no Morumbi, Allianz lá Parque. em Brasília. Brasília. Mané Garrincha ali. E ali também eu fiz essa mesma oração. Eu falei, Deus, eu já fiz essa oração num cemitério. E agora eu estou talvez no ambiente mais avivado do Brasil hoje. Eu vou falar do mundo. E eu quero falar novamente, Deus, eu não tenho capacidade, mas eu tenho disposição. Usa a minha vida, usa a minha família. Isso foi num sábado. Eu voltei às 17 horas, porque nós tínhamos culto às 19. Então não fiquei até o final, voltei para a igreja, ficamos no culto. E aí na semana seguinte, antes de chegar outro final de semana, se não me engano, numa quinta-feira, o pastor me chamou e me convidou para trabalhar com os adolescentes, liderando os adolescentes 2 como equipe. Então eu vi, né, essa coisa da oração respondida de maneira instantânea. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades, isso que fica muito no meu coração, das oportunidades de eventos, oportunidades de evangelismos, mas esses dias eu estava no médico, uma senhora, 2 senhoras na verdade, uma bem idosa, e a outra aparentava ser filha. Nós conversamos aquela conversa de elevador, papá, tá quente, tá frio, não sei o quê. Quando eu estava saindo do elevador, o Espírito Santo falou, ora com as 2. Aí eu voltei, eu posso fazer uma oração por vocês? Posso? Orei com elas. Cara, eu não vi, elas não choraram, elas não aceitaram Jesus, elas não falaram que estava precisando. Elas abriram um sorriso, agradeceram, eu fui embora, elas foram embora. Eu não sei o que aconteceu, mas o Espírito Santo falou. Eu orei e o resultado é com Deus. Né? Lógico. Semeia, o outro rega e o Senhor é quem vai. O impacto, certeza, aconteceu. Em nome de Jesus, esse é o nosso desejo.